A esquerda colombiana está deixando o país de pernas para o ar. E será que Gustavo Petro, presidente do país, perderá o cargo? Vamos entender o que está acontecendo no meio daquela busca por cargos, chantagens, áudios vazados que pode implodir a República. Será que isso é o princípio da queda da esquerda na América Latina e poderia seguir por outros países? Mas antes vamos entender o que aconteceu. Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia com ideias de ultra-esquerda e que eram consideradas salvadoras, narrativas da esquerda que a gente vê por todas as partes. Acontece que a gente sabe que economicamente isso causa muitos problemas no médio e no longo prazo, não apenas sob o ponto de vista econômico, mas também social. O que a gente está vendo agora e veio ao ar nessa semana foi basicamente o mesmo mecanismo de como a máfia funciona. Uma troca de cargos, uma chantagem pública e uma ameaça de implosão ao sistema caso não haja indicações de cargos políticos, tá? Pois bem, nessa semana Gustavo Petro, o presidente, ele afastou a sua chefe de gabinete, Laura Sarabia. E quem era Laura Sarabia? Era secretária do Benedetti, um político profissional da Colômbia, um dos mais conhecidos, em que ele foi presidente do Senado até o ano de 2020. Além disso, ele tinha pertencido a governos passados. Era mais ou menos uma figura como Renan Calheiros daqui e tantos outros políticos profissionais do Centrão que a gente sabe que não tem a menor ideologia e passa por quaisquer governos que entrem no Brasil. Para ter uma ideia, esse Benedetti, ele participou do uribismo, do santismo e do petrismo lá na Colômbia, de todos os governos anteriores, mostrando que ele não tem ideologia, muito parecido com o que a gente viu no Brasil. Mas essa história ela vai se tornando cada vez mais bizarra, e eu montei até um roteiro aqui, e portanto eu vou desviar meu olhar às vezes para não me perder no meio dessa estratagema que ela é extremamente bizarra, complicada, e vale a pena escutar, porque isso pode respingar em outros países, inclusive aqui no Brasil. Pois bem, Benedetti, que era o então todo-poderoso, e Laura Sarabia, que era a sua secretária, ambos foram pontos importantes, chaves para a eleição de Gustavo Petro. Benedetti, ao perceber que Petro teria boa chance de assumir a presidência do país, pulou o lado que estava justamente para pertencer, para estar ao lado de Gustavo Petro e assim, se ele ganhasse, pleitear uma troca de cargo público. A sua secretária, Laura Sarabia, o ajudou e foram os dois extremamente importantes para conseguir angariar fundos e angariar votos para Gustavo Petro e que, por fim, ele se tornou, sim, presidente da Colômbia, tá? E o que aconteceu foi que, quando Gustavo Petro realmente ganhou a eleição, ele tinha que entregar aquilo que ele prometeu, cargos às pessoas mais próximas a eles. Ou seja, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, em grande parte no meio político. Só que ele tinha que dividir o poder entre Benedetti, o político, ex-presidente do Senado, super poderoso e conhecido na Colômbia, e sua secretária, Laura Sarabia. O que aconteceu foi que o presidente Gustavo Petro acabou, por motivos que não sabemos quais, indicou Benedetti para ser embaixador da Colômbia em Caracas, na Venezuela. Ou seja, ele ganhou um cargo ali de segundo, terceiro escalão e não se sabe por que ele acabou colocando o então superpoderoso de canto. Enquanto isso, Laura Sarabia foi indicada para um dos cargos de maior influência dentro do governo. Ela se tornou ali uma ministra do gabinete presidencial e, portanto, ela passou a ter muito mais poderes do que o próprio Benedetti. Isso, obviamente, levantou suspeitas de trairagem, levantou egos feridos do próprio Benedetti, que começou uma caça às bruxas, inclusive apontando o dedo para Sarabia e isso se tornando um jogo de soma zero. Ou seja, a Laura Sarabia não queria que Benedetti passasse a ter mais influência no governo de Petro, uma vez que isso seria uma diminuição do seu próprio poder ou da sua própria influência frente ao presidente da Colômbia. Enquanto isso, Benedetti gostaria, como supostamente tinha sido prometido a ele, um cargo de primeiro escalão para ser muito mais recompensado com a ajuda que ele deu, segundo ele, para indicar o presidente da Colômbia, que inclusive, como áudios que veremos a seguir nesse vídeo, ele deixa muito claro que sem ele, sem Benedetti, o Gustavo Petro não teria sido eleito nem angariado
tantos fundos como ele conseguiu levantar, tá? Pois bem, aí começa a coisa piorar cada vez mais. O pivô dessa briga ocorre em torno de uma babá. A babá dos filhos do Benedetti. Essa mulher, ela foi acusada pelo próprio Benedetti de roubar a sua casa, de roubar alguns dólares da sua casa. Inclusive, ela foi submetida a um teste do polígrafo e o teste deu que sim, ela tinha roubado, ela era culpada. O mais espantoso depois disso é que Laura Sarabia, sabendo de tudo isso, depois da demissão da babá por suposto roubo à casa do Benedetti, a contratou. Ou seja, como se não houvessem outras babás disponíveis na Colômbia, a opositora Laura Sarabia, do seu antigo aliado Benedetti, acabou contratando a mesma babá que supostamente roubou a casa do Benedetti. Dito isso, que já parece muito estranho, levantou-se a suspeita que, obviamente, ao contratar essa babá, a Laura Sarabia queria informações privilegiadas do que acontecia na casa do Benedetti para poder, talvez, ganhar uma bala de prata ou algumas balas de prata para ter na manga ali um poder de influência em cima do Benedetti para ele não conquistar mais votos e ele poder, mais cargos importantes e ele permanecer perto do presidente, ou seja, ele se manter em Caracas, enquanto isso ela se mantendo como super-ministra do governo colombiano. Portanto, o que estamos vendo aqui é uma briga de então aliados, agora por poder e influência com o presidente colombiano Gustavo Petro. Mas a coisa ainda piora. Essa mesma babá, Marelvis Mesa, que tinha sido demitida de Benedetti por supostamente roubar a sua casa e foi contratada pela sua agora opositora Laura Sarabia, também passou a ser acusada de roubar 7 mil dólares da casa de Sarabia e esta também a demitiu. Ou seja, ela tinha sido demitida da casa de Benedetti por roubo, foi contratada pela Sarabia, que também a demitiu por roubo, que também fez ela se submeter ao teste do polígrafo e nesse teste acusou que sim, ela era culpada novamente. E aí a coisa fica mais bizarra ainda. Benedetti, em Caracas, como embaixador da Colômbia, um cargo de segundo escalão, reivindicando mais poder e influência, que tinha mandado a Marelvis Mesa babá embora inicialmente, recontrata novamente a mesma babá, contrata um avião particular que a leva da Colômbia para Caracas, na Venezuela. Você imagina você, se não é pai ou se é pai e mãe, ter a sua babá recontratada depois de mandar embora por roubo, ela ter sido contratada pela sua opositora e você a recontrata novamente? É claro que temos aí um jogo de espionagem, um jogo entre buscar informações privilegiadas dos seus inimigos e dos seus opositores políticos em busca de influência. Será que em Caracas também não tinha mais babás suficientes para conseguir tomar conta dos seus filhos? Está claro que isso é um jogo de máfia, um jogo de políticos profissionais, como tantos outros que temos aqui no Brasil, tá? Depois, no meio disso tudo, algumas falas foram vazadas, inclusive o telefone da babá Marelvis Mesa, ela foi grampeada e, portanto, a gente percebe aí, naturalmente, que tem uma busca por informação de, digamos, informações sigilosas de um opositor buscando do seu inimigo para buscar influência no governo de Gustavo Petro. Até aí, não há nada que incrimine o próprio presidente colombiano até o momento. Pois bem, alguns áudios vazaram de Benedetti em conversas com Laura Sarabia, mostrando que ele estava extremamente nervoso, infeliz, insatisfeito, melhor dizendo, com a condição de ministro, de embaixador exilado em Caracas, largado no segundo ou terceiro escalão, enquanto a sua antiga secretária agora era a mais influente ministra no governo colombiano. E o que aconteceu foi que esses áudios vazaram, vieram a público e neles, a gente vai ver alguns trechos aqui, mas nele nitidamente a gente vê um Benedetti completamente descontrolado,
fora de si ao falar que ele tem um alto poder, ele teve um alto poder e influência na eleição de Gustavo Petro, que sem ele nada disso teria acontecido e que, portanto, a Sarabia teria que sim pleitear algum cargo para ele, porque ele estava largado lá em Caracas, onde ele não aguentava mais ficar e ele precisava voltar ao centro da política colombiana para exercer o seu poder frente ao Gustavo Petro. No meio desses áudios, ele vem falando nitidamente que ele vai, se ele cair, ele cai atirando, e que ele sabe muita coisa e tem muita coisa para falar de Laura Sarabia para o público e muita coisa para falar sobre como foi a eleição de Gustavo Petro que o incriminaria. E ele fala isso abertamente, sobre como ele levantou alguns milhões de pesos colombianos para serem usados na campanha de Gustavo Petro. Ele fala claramente também de uma ameaça. Ele fala, não estou ameaçando, mas se não fizer nada, eu vou entregar todos os nomes. Ou seja, uma pura ameaça, falando que não é uma ameaça. Então ele fala que se ele cair, cairão todos, que ele se sente humilhado por estar em um cargo largado de segundo, terceiro escalão. Quero fazer equipo contigo, porque tu é aburrido na Venezuela, tu sabes que isso não é lo mío. Onde tu sacas que eu estou contento e tu eres la que está sufriendo? Y yo te lo digo con todo el cariño. Es que las cosas tienen un simbélisis. El simbélisis, lo correcto es que yo estuviera en Colombia trabajando en hueputa, no sé, donde te dé la hueputa gana. No voy a competir contigo, no quiero competir contigo, no me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad. Entonces, mi amor, digo, si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo otra cosa, yo llevo 4 horas sentado en una silla, me estaba poniendo de rinitis. Tú no saliste nunca de un culo. O sea, yo llegué a las 5 y a las 8, ¿qué tú haces la llamada? ¿Te acuerdas? E ele faz ameaças claras, explicando como ele conseguiu esses fundos de investimento. Nadie, ni Petro trabajó más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni hueputa, no gana. O que eu quero dizer nesse ponto aqui, nesse caso bizarro com o pivô de uma babá que foi recontratada 3 vezes, inclusive recebendo um avião particular para voar para Caracas, é a troca de poder político que toma conta de um continente, de uma América Latina. No fundo, eu acredito que todos os políticos, ou quase todos os sistemas políticos funcionam dessa maneira, com troca de favores. Mas aqui ele está de alguma coisa aberta. E quando eu falo aqui, é a América Latina. Isso está escancarado. A América Latina, ela está com feridas abertas. E ela é causada em grande parte por essa esquerda. Mas não nos enganemos que políticos profissionais de todos os espectros ideológicos agem dessa maneira. O grande ponto é que a esquerda não para em pé em suas narrativas econômicas, em suas narrativas sociais. E agora, a América Latina, que caiu novamente no mundo vermelho, no mundo da esquerda, vem perdendo popularidade. Gustavo Petro, na Colômbia, caindo em popularidade. Gabriel Boric, que logo nos primeiros meses tentou colocar uma nova constituição de pé no Chile, uma constituição mais à esquerda do que ultra-esquerda, não foi aprovada e agora perdeu as eleições no Legislativo para uma direita mais conservadora. Mas a sua popularidade como presidente vem caindo. Na Argentina, o clã Kirchner, agora, depois da morte, há uns anos atrás, do Néstor Kirchner, e a Cristina, como vice-presidente agora do Alberto Fernandes, provavelmente perderão espaço nas próximas eleições agora no segundo semestre. E aqui no Brasil, os 5, 6 primeiros meses do governo Lula foram deploráveis, sob o ponto de vista econômico, social, falas irresponsáveis, brigas internacionais e posicionamentos completamente antiquados e retrógrados. Com um povo, uma população cada vez mais à frente da situação política, entendendo o cenário político e podendo compartilhar opiniões, até o momento podendo compartilhar opiniões em suas redes sociais, estando muito mais cientes de tudo que ocorre e essa negociação dessa máfia que enoja a cada um de nós. Será que isso pode ser a ponta do iceberg que pode derrubar o presidente esquerdista da Colômbia e, ao mesmo tempo, escorregar para outros países ao longo do tempo, enquanto a população for percebendo como funciona a politicagem profissional?
A gente tem os nossos Renan Calheiros, o nosso Lira, os nossos Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado aqui no Brasil, trocando afagos, logo depois dando tapa em políticos, que a gente não sabe de qual lado eles estão. Ora parece que estão de um lado, ora parece que estão de outros. Esse é o puro sinal de o político profissional, que continuam na cena política desses países por décadas, continuam dando as cartas e a população simplesmente não aguenta mais. Que isso seja o início ou a continuação de uma história onde a população vai crescendo, a sua abertura de cabeça vai mostrando que sim, a gente tem como nos posicionarmos, nós temos como nos posicionarmos contra essa máfia, contra esse clã político que toma conta da América Latina.